favor, irmãos, abram a palavra de Deus em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos de 1 a 6. Efésios 4, de 1 a 6. A palavra de Deus diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Palavra do Senhor, palavra de Deus para a nossa vida. A gente, pelo menos quando eu venho pregar, eu não tenho tanta expectativa de falar algo novo, quanto tenho de lembrar aos irmãos de fundamentos da Escritura Sagrada que são para o nosso bem, que servem para o nosso crescimento sempre. Mesmo sabendo muitas vezes que Deus está presente no meio das minhas tribulações, muitas vezes eu oro dizendo assim: Senhor, usa alguém para falar isso para mim, porque às vezes a dor é tanta que a gente precisa que alguém seja instrumento de Deus para falar aquilo que a gente já sabe, não é? No caso desse texto, toda a mensagem dele já é conhecida. No Ministério de Casais, desde que assim me envolvi com ele, eu percebi que existe uma expectativa. Hoje o ministro de Casais é o pastor Joselito, né? Mas por experiência eu vejo uma coisa interessante acontecendo. Os casais, eles começam a estudar um livro e falam assim: eu já sei isso aqui. Ô pastor, dá para conseguir um livro que fale algo novo para a gente, não? A minha resposta é não. Você está vivendo tudo isso que você já sabe? Então deixa o livro lhe lembrar, deixe o livro lhe exortar, deixe o livro falar com você. Fundamentos, nós precisamos voltar sempre aos fundamentos, sempre e sempre, porque nós precisamos deles. Não há como construir uma casa sem fundamentos. Talvez você já saiba que tem que amar ao seu marido ou à sua esposa, né? No caso, primeiro a sua esposa, né? E a esposa ao marido, ou se submeter à liderança dele, não é? E quer estudar outra coisa sem viver ainda a base, né? Que é: maridos, amai vossa esposa, né? Que é: mulheres, sede submissas ao seu marido como ao Senhor. Então, nós temos aqui fundamentos conhecidos e que eu quero trazer novamente aos irmãos, rogando a Deus que pelo seu Espírito Ele nos desafie a vivermos essa verdade em toda a extensão dela, em tudo aquilo que o Espírito de Deus pode fazer em nós, em tudo aquilo que o Espírito de Deus pode falar conosco e nos mover a frutificar, né? A carta aos Efésios, ela é uma carta dividida em duas partes. Os capítulos de 1 a 3, eles falam sobre quem somos nós em Cristo Jesus. Qual foi o resultado da obra de Cristo Jesus na nossa vida? Então ele vai nos situando, é aquilo que a gente já falou, não é? Quando nós vamos aconselhar alguém, nós geralmente primeiro trazemos esperança e lembramos a pessoa de quem ela é
em Cristo Jesus. Porque saber quem nós somos em Cristo Jesus vai nos ajudar a alinhar a nossa vida. A gente vai poder viver melhor se nós soubermos quem nós somos. A gente vai poder usufruir de tudo aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário, a partir de sabermos o que foi conquistado, o que foi feito na minha vida, qual é o resultado da obra de Cristo. Então, de 1 a 3, o apóstolo Paulo vai explanar isso de uma forma linda. Na realidade, toda a carta aos Efésios é linda, né? Muitos teólogos falam dela como assim, um primor de beleza, né? E realmente é a palavra de Deus toda, mas quando se fala em doutrina, né? Tanto esta carta como a carta aos Romanos são cartas riquíssimas, né? E Romanos é bem maior, mas aqui em apenas 6 capítulos o apóstolo Paulo nos fala fundamentos maravilhosos para que nós tenhamos uma vida abundante aqui na terra. Então, de 1 a 3, quem somos nós no corpo de Cristo? E de 4 a 6, ou seja, os 3 últimos capítulos, por que eu sou quem eu sou? Como eu devo me conduzir aqui na vida? Como é que eu devo andar? Como é que eu devo viver? Eu preciso olhar para a obra que foi feita por Cristo na cruz do Calvário e não esquecer da transformação que aconteceu dentro de mim. Lucas, tu podes vir aqui, mano, e dar um dó maior? Toda vez que eu penso na obra de Cristo, eu penso na resposta que nós podemos dar ao Senhor. E esse cântico é um cântico que a gente nem canta entre os cânticos, mas eu imagino que por ser antigo os irmãos já conhecem. Ele fala assim: não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Dependo de ti. Eu acho que é assim, né? Preciso de ti. Sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixe esquecer, Senhor. Nunca me deixes esquecer que tudo que tem, tudo que sou, o que vier a ser e o que vier a ser vem de ti, Senhor. E o apóstolo Paulo sabia que havia um auxílio do alto para que a nossa vida pudesse ser segundo Deus. No capítulo 3, se os irmãos ainda não fecharam, se fecharam, abram novamente. A partir do versículo 14, ele vai se colocar de joelhos, intercedendo por nós que somos a família de Deus, para que nós possamos caminhar da forma como Ele projetou, para que nós possamos viver a vida dEle, para que nós possamos nos apropriar de toda a riqueza de Deus, de toda a profundidade, arraigados e alicerçados nele. Isso só pode acontecer com Deus, isso só pode acontecer
em Deus. E aí ele diz assim, por esta causa que ele estava falando do ministério, do chamado que Deus tinha feito para ele, ele diz assim, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Ele está falando da família de Deus. Ele está falando da minha família também, o povo lá de casa. Está falando do povo da sua casa também. Nós somos família do Senhor. Amém? Amém. Alguns talvez tenham uma família completamente afastada. A gente pode afirmar pela fé, não é? Somos família do Senhor. Então, por esta razão, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Guarda essa palavra, amor, arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aí eu lembro que João já tinha dito isso lá lá no Evangelho, no capítulo 1, versículo 16, ele diz, porque todos nós recebemos da sua plenitude, ou temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Então, ele diz, adorando ou exaltando a Deus, ou nos chamando para contemplar o Senhor que há de fazer isso em nós. Ora, versículo 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Jesus. Então, a partir daí, ele começa o chamado dele, o rogo dele. Rogo-vos, essa palavra aqui para rogo-vos, ela tem um sentido que é lindo, que é chamar para o lado. Ele está chamando a nós para vir para junto dele, assim, para seguir essa caminhada, nós seguirmos ombro a ombro essa caminhada. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro de Cristo, o prisioneiro no Senhor. E ele fala o prisioneiro no Senhor porque ele está na cadeia, porque isso é uma honra. É uma honra viver e até morrer por amor a Cristo. Usufruir das riquezas de tudo aquilo que Ele conquistou para nós na cruz e também o sofrimento que isso possa nos trazer. Nós cantamos, né? Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja a dor que me una a Ti. O Senhor vai sempre providenciar o que nós precisamos para andar junto dEle. Mas pode ser que o nosso coração, como falamos logo no início do culto, queira nos desviar, não é? Desviar. Ele é enganoso, desesperadamente corrupto. É assim o meu coração. Ele quer constantemente me enganar. E o Sapricó, sabendo disso, começa a querer encher ele de coisas que possa me convencer. Ele vai sempre tentar me convencer de que no pecado o ganho vai ser grande e as consequências, rapaz, pequenas demais. E quando ele conseguir me enganar, eu vou cair. Todas as vezes que eu caí enganado pelo meu próprio coração, né, estimulado pelas apresentações, né, que o Sapricó sempre faz, para que a gente siga um caminho que dá em perdição, que nos faça viver, mesmo crentes,
uma vida miserável. Ele quer que nós vivamos como pagãos nesse mundo. Então ele fala: não, para mim é uma honra seguir ao Senhor e ser preso por causa dele. Então ele diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Você foi feito, você e eu, fomos feitos filhos de Deus, herdeiros do Senhor, herdeiros de toda a riqueza de bênção, toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, foram derramadas sobre a nossa vida, né? Ou têm sido derramadas sobre a nossa vida, mas nós podemos passar fome no meio dessas bênçãos sendo derramadas e a gente não aproveitar nenhuma delas. Uau, tinha um anjo aqui segurando aqui que ainda tinha água. Então, ele diz assim: olha, existe um modo digno de andar. Existe uma forma correta de se viver, e a gente pode vivê-la no Senhor. Ele já orou antes, e agora, depois da oração, ele diz assim: olha, você tem parte nisso. O Senhor abre a porta e estende a mão, estenda a sua mão, põe a mão junto à mão do Senhor da Galileia, põe a mão junto à mão do Senhor que acalma o mar. Lembra desse cântico antigo? Eu lembro de quando eu era criança. Essa nossa caminhada é uma caminhada onde há responsabilidades. Nós precisamos olhar para a verdade e persegui-la. E teremos Deus conosco, nos conduzindo, nos tomando pela mão. Nós estamos em constante mudança, né? Eu já falei para vocês, né, que eu ficava apavorado quando eu via que minha mãe tinha colocado quiabo no feijão. Minha mãe tem mania disso. E eu ficava orando: Pai, que esse quiabo não derreta aí dentro. Porque quando derretia lá dentro, eu perdia a fome na hora, na primeira garfada. E minha mãe era assim: se ela botasse o almoço e a gente fosse comer e não gostasse, a gente poderia não comer. Mas se a gente dissesse assim: mãe, eu estou com fome, a senhora pode botar o meu almoço? Aí, meu filho, você tem que comer. Ela vai fazer você comer. No caso, fazer você, Luciano, né, comer. E às vezes o quiabo estava lá, misturado em tudo. Jesus! Eu lembro ainda da sensação que eu tinha quando eu vi o quiabo ali. Ela disse: não, eu já tirei. E realmente, ela tinha tirado, mas o quiabo, ele é babento, né? Veja, esse é eu lembrando de como eu era. Hoje eu sou diferente. Hoje, quando eu olho para o quiabo, eu não estou mais preocupado se ele vai derreter lá no feijão de minha mãe. Na realidade, eu amo o feijão que minha mãe faz. Talvez porque lá tenha quiabo, porque eu aprendi a gostar de quiabo, né? Todos nós estamos mudando. No Salmo 115, ele fala assim, que as pessoas adoram a deuses que têm olho, mas não veem, têm boca, mas não fala, né? E ele afirma assim, eu imagino que com dureza, porque é muita cegueira. Você faz um Deus de ouro e prata, e depois se inclina diante dele, pois se torne como eles, todos aqueles que os adoram. Se tornem como esses deuses. E realmente, a nossa vida vai sendo mudada por aquilo a que nós nos apegamos aqui na terra. E pode ser que na caminhada cristã, alguém comece a caminhada até bem, e de repente vá se perdendo no meio das coisas. Tem coisas no meio da igreja que às vezes nos entristecem, não é verdade? Tem irmãos chatos, tem disputas muitas vezes, tem gente que ama aquele ministério e não larga por nada, morre de medo que alguém vá fazer no seu lugar, não sei porquê, né? Todos nós fomos chamados para servir ao Senhor, e aí a gente vai, não é? Um ajudando ao outro e crescendo. A política,
política eclesiástica é uma coisa que desvia o coração de muita gente. Eu já vi, por causa do amor ao poder, irmãos meus, pastores, fazerem coisas que eu imagino que eles estavam enganados. Eles tratavam como importante algo que na realidade o Senhor condena, como difamação, como jogadas pelos bastidores para poder puxar o tapete, coisas desse tipo. Isso pode acontecer. Aí o apóstolo Paulo, a partir do versículo 17 do capítulo 4, irmãos, por favor, venham comigo. Ele diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Veja, a justiça e a retidão procedem da verdade. A gente não precisa mais viver como os pagãos. Nós precisamos nos despojar do velho homem e nos revestir desse novo homem que se renova dia a dia à imagem de Deus. Aí tem um cântico que o pastor Kleiber compôs, que é baseado nesse e em outros textos, que fala: despojai-vos do velho homem, deixa a corrupção que é natural da carne e se revistam do novo homem em Cristo Jesus. As coisas aqui do mundo não servem para nossa carreira, todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem, que corrompe-se com seus enganos, revesti-vos de toda a armadura de Deus, enchei-vos do seu Espírito, buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo, pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Acho que esse cântico vale cantar ele todo, né? Não ameis o que há no mundo, a cobiça e a soberba da vida, pois muito em breve este mundo irá se findar, só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo ao único Deus do universo, pois nele não há mudança ou variação, suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem, que corrompe-se com seus enganos, revesti-vos de toda a armadura de Deus, cheios do seu Espírito, buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo, pois morrestes para o mundo
e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Veja, buscai as coisas que são do alto. A solução para a nossa vida é andar de modo digno da vocação. O que implica essa vocação? Implica em buscar as coisas que são do alto, que vão produzir em nós frutos, frutos e mais frutos, buscar a palavra de Deus. Aí ele começa falando aqui, versículo 2, sobre essa caminhada, esse andar de modo digno. Como é que ele é? Ele é com toda a humildade e mansidão. Humildade é a gente ter uma compreensão clara de que nós não somos nada mesmo. A adoração, ela nos ajuda nisso. Ela nos mostra que existe um Deus sobre nós e que nenhum homem é digno de adoração, só Deus. Ele é o único digno de toda a adoração. Ninguém pode viver achando que o outro é maior que ele, ou que ele é maior, quer dizer, apesar de que a palavra diz assim, considerai os outros maiores do que vocês, não é? No sentido de dizer assim, olha, você vai dar preferência ao seu irmão, você vai amar a ele como você ama a você mesmo, dá a ele a primazia. A humildade faz isso, faz com que a gente dê a primazia ao outro, faz com que nós sejamos empáticos. Quando nós nos sentimos ofendidos por causa do pecado do outro, isso tem a ver com a arrogância que há no nosso coração, porque nós somos arrogantes. Nós dizemos assim, o que é isso? Como é que você é capaz de fazer uma coisa dessa? Como é que fulano de tal faz uma bobagem daquela? Meu Deus do céu, onde é que ele estava com a cabeça? E deixa de falar com ele, fulano de tal estava falando mal de tu, não é? Quando a pessoa é humilde verdadeiramente, a pessoa sabe que o irmão está precisando de ajuda, ele precisa ser conduzido a Cristo. E eu conheço Jesus, coincidência, eu conheço Jesus, vou lá falar com ele, e vou apresentar para ele o caminho da verdade. Eu sempre estou lembrando do pastor Lutero, porque essa frase dele eu acho maravilhosa, quando ele diz assim, falar mal dos outros é uma forma covarde de se autopromover. Então, quando a gente caminha na vida com humildade, a gente está andando de modo digno. E fala também de mansidão. Mansidão é assim, Deus faz ordens, dá ordens, a gente não pensa em se rebelar contra Deus. As pessoas pecam contra nós, a gente não pensa em retaliar. A gente entende que deve se submeter a Deus em todas as coisas. E quando alguém faz mal a gente responde com o bem, não é? Alguns oferecem a outra face, outros compram um bolo e dá de presente, mas não faz o mal, não responda mal com mal. Então, mansidão, mas com longanimidade os irmãos sabem, paciência, né? A ideia aqui é daqueles mergulhadores do passado que tinham que tomar fôlego, que tinham um fôlego longo, né? Um longo ânimo, né? E mergulhava e demorava lá embaixo e só subia, ou para buscar mais ar, para mergulhar novamente, ou já com um peixe, né, no seu arpão. Então, viver, andar com os irmãos e poder caminhar com as perebas deles, né? Com as dificuldades que eles têm, sem se incomodar demais, mas ser paciente, né? Sermos pacientes uns com os outros. Tem gente até que faz assim, eu não vou nem orar por paciência. Pensa que Deus não está trabalhando isso em você, não é? Peça, pode pedir. Peça não, Deus vai te dar. Deus vai tentar dizer, Deus vai promover isso em você, quer você queira, quer não. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas nós podemos buscar isso. Nós podemos andar assim, exercitar isso, a partir de buscar as coisas que são do alto, como cantamos. Então, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. É quase a continuação da palavra, né, ou do conceito de longanimidade, né?
A gente anda, nosso irmão peca contra nós, nós perdoamos. Nós caminhamos, a pessoa é difícil, mas nós não desistimos dela. Porque Cristo não desiste da gente, a gente peca aqui só contra Ele, e Ele está sempre conosco. A gente está fazendo conta de 70 vezes 7. Jesus queria mesmo que a gente perdesse a conta. Queria que houvesse uma disposição real de fazer a caminhada de corpo de Cristo. Esse texto está falando para nós sobre suportar uns aos outros em amor. E amor volta a aparecer nesse texto, não é? Amor. Nós caminhamos em amor, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforço diligente. Eu lembro aqui de um amigo meu chamado Eric, que uma vez ele me chamou a atenção de uma menina que estava varrendo lá, tinha tido uma programação das crianças, e aí a menina estava limpando lá porque um grupo de teatro ia ensaiar. Aí Eric Carlos falou para mim assim: olha ali aquela irmã, o nome dela era Carla, é ainda Carla, ela ainda está viva, Carla. Aí Carla estava lá e disse assim: veja, ela está sendo diligente na varrida dela. E o que ela estava fazendo? Ela estava com uma vassoura de piaçava no canto da parede ali. Ela viu que tinha coisas que se mexiam, mas não queriam sair. Então ela ficou lá, você vai sair daí, aquela sujeira. Ela não quis de jeito nenhum deixá-la lá. Ela tirou a sujeira de lá. Ela foi diligente neste trabalho. É quando nós vamos lavar os pratos e não somente tiramos a sujeira, né, rapidamente, né? Bota lá no canto, né? Eu nem sei fazer rápido. Se eu for fazer rápido, eu quebro pratos, sabe? Eu sou bem habilidoso com a lavagem de pratos, né? Alguns até desconfiam de mim, achando que eu lavo devagar para não ter que lavar sempre, né? Mas não é verdade, não. É porque eu sou realmente lento. Então, imagina, você vai lavar e você diz assim: eu vou ser diligente agora. E você pega os talheres e não somente deixa eles limpos, mas faz eles brilharem. Aí quando você olha assim, você pode pentear o cabelo olhando dentro da colher, né? Assim, claro, assim é meio côncavo, né? Mas a ideia é que nós sejamos diligentes naquilo que nós fazemos para o Senhor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paz nós promovemos e a unidade do Espírito entre nós, porque o Espírito de Deus está entre nós. Tem um cântico que fala, né? Eu sei que foi pago um alto preço. E aí, esse cântico ele fala: e na força do Espírito Santo. Vamos a partir do coro, né? Eu queria louvar a Deus. Depois eu vou comprar um confeito para essa pessoa que está na projeção. O tom acho que é lá maior. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Deixa eu fazer assim, eu vou ler aqui e nós vamos fazer esse compromisso, tá certo? Irmãos, o apóstolo Paulo está nos chamando para nos esforçarmos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aí nós respondemos: e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e
nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Amém? Amém. O amém foi meio fraco, mas eu estou feliz que os irmãos cantaram bonito e o Senhor ouviu a nossa oração. Há um interesse do apóstolo Paulo de que a caminhada seja saudável, e não existe caminhada saudável sem unidade. Essa igreja é uma igreja formada por judeus e gentios, por aqueles que se entendiam, né, assim, já conheciam a Deus há muito tempo, e no final de tudo, na realidade, eles perderam de vista Deus, porque Jesus apareceu e eles rejeitaram, mas alguns se converteram a Cristo. E outros que adoravam a outros deuses, que eram pagãos, também se converteram a Cristo, e estavam juntos adorando a Deus, juntos como um só corpo, apesar das diferenças. Ele fala aqui no versículo 4, há somente um corpo, e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. O chamado foi o mesmo, para mim e para vocês. Nós temos histórias diferentes, mas um só chamado, para fazermos parte de um só corpo, que é o corpo de Cristo. E há um só Espírito, que é o Espírito que aplica em nós a obra que Cristo fez na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, nos comprando para si. Esse Espírito aplica essa obra em nós, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Um dia, todos nós estaremos diante do Cordeiro, adorando a Ele, olhando a face dEle. Algo que a gente faz hoje pela fé, não é? Nós contemplamos ao Senhor pela fé. Nós cantamos, inclusive, maravilhoso é estar em Tua presença. Será que vocês estão... Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor, e dizer: quão formoso és, Rei do Universo. E ele prossegue: há um só Senhor. Nessa época, havia só dois tipos de pessoas que recebiam esse título de Senhor. Um era quem tinha escravos. Os seus escravos chamavam essa pessoa de Kyrios, de Senhor, porque era Senhor mesmo. Aquele homem era tão dono que ele podia matar todo mundo ali e ficava por isso mesmo, era a possessão dele. E também o imperador César. César também era chamado de Senhor. César também era o dono de todo mundo lá, do Império Romano, né? Mandava matar quem queria, fazia o que queria. E aí vem um homem do meio do povo mesmo, não é? Enviado de Deus, né, para encarnar, né? O próprio Deus encarnou, né? Viveu entre nós, depois subiu aos céus. E a sua igreja hoje passa a afirmar que Ele é o único Senhor, que não existe outro. Não existe outro. Então, quando as pessoas passavam por um cristão, ou antes, quando um romano passava por outro romano, dizia assim: César é Senhor. Aí o outro respondia: César é Senhor. Mas quando passava por um cristão, quando dizia César é Senhor, esse cristão afirmava: Jesus Cristo é que é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Ele é Senhor. É a Ele que pertence a minha vida. É Ele o dono da minha vida. Ele pode fazer dela o que Ele quiser. E Ele faz. Ele me salvou. Ele me tirou do império das trevas
e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Em 1 Coríntios, no capítulo 8, irmãos, vamos dar só um pulinho lá, por favor. 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6. O apóstolo Paulo fala assim, 1 Coríntios 8, versículos 5 e 6. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer nos céus, ou no céu, ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Aleluia! Somos dele, pertencemos a Ele e somos chamados nesse texto a andar de modo digno dessa vocação. Existe uma bênção para todos nós, para ser usufruída. Ele é o dono da nossa vida. Tem um cântico, Lucas, que ele é em Mi maior. Ele diz assim: eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, com tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Uma só fé, um só batismo, pela fé nós andamos com o Senhor. A fé, que claro Ele está falando, é essa fé que deixada para nós, essa palavra inerrante, infalível, que nos faz crer corretamente em Deus, que não nos deixa soltos no meio das nossas superstições. Não, nós temos um rumo, um caminho para caminhar, ombro a ombro, juntos, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E um dia Ele nos batizou com o seu Espírito, converteu o nosso coração a Ele, e nós, de forma externa, recebemos a água do batismo, né? Esse símbolo externo de uma obra maravilhosa que Deus fez na nossa vida. Há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Claro que aqui todos tem a ver com estes que foram chamados para fazer essa caminhada. Andem de modo digno da vocação a que vocês foram chamados. Quando alguém, de repente, alguém da mocidade dá uma festa em casa e chama todo mundo para aglomerar lá depois da pandemia, né? Depois. E aí, uma pessoa falta e você encontra ela na rua, né? E diz: fulano, tu nem fosse para a festa ontem?
Ah, não deu não. Quem foi que estava lá? Rapaz, todo mundo estava lá, né? Então, da mesma forma, né? Assim como na festa não estava o mundo todo, mas todo mundo estava bem circunscrito à mocidade da igreja, não é? Aqui também. São aqueles que são chamados pelo Senhor. Há um só Deus, esse Deus a quem adoramos. Ele é o Pai de todos, nosso Pai, o qual é sobre todos, Ele tem autoridade sobre nós. Ele age por meio de todos, nós podemos ser instrumentos dEle. Instrumentos, eu lembro aqui do completo em Cristo, né? Esse ministério abençoadíssimo, não é? Que o livro que eles estavam estudando, não sei se ainda estão, ainda continuam, mas o título dele era Instrumentos nas Mãos do Redentor. Eu vou tentar, eu nunca lembro direito do subtítulo, mas é pessoas que precisam ser transformadas, cuidando de pessoas que precisam de transformação. Olha aí, nós, um cuidando do outro, todos nós, sendo instrumentos de Deus e não do diabo, instrumentos de Deus na vida um do outro. Quem está disposto, diga amém. O amém foi triste, mas foi sincero. Foi sincero, eu tenho certeza disso. Deixa eu só encerrar voltando para aquela palavra que nós falamos no início, que nós reforçamos e que está assim, só pincelada aqui em alguns lugares, que é amor. Veja, a gente pode se dispor a dizer 1000 améns, 1000 améns, mas nós só vamos servir a quem nós amamos mais. Nenhum de nós vai fazer uma caminhada digna se nós amarmos outra coisa que não Deus. Entende? Uma pessoa que ama muito a sua reputação, ama mais do que qualquer coisa, é o seu tesouro. Jesus já disse: onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Alguém que ama possessivamente ou mais aos seus filhos do que a Deus, vai se tornar servo dos seus filhos. E assim por diante, em todas as nossas relações. A quem nós amamos mais, nós iremos servir. É importante amar mais a Deus do que a qualquer outra coisa. É importante amar ao Senhor de todo o coração, acima de tudo e todos. Por quê? Porque amando a Ele, nós servimos a Ele, fazemos essa caminhada, andamos de modo digno, porque Ele vai produzir em nós o que nós precisamos para fazer isso. Ele está fazendo isso em nós. Há uma expectativa de que nós amemos a Ele, para que a nossa vida ande bem. Aí sim o nosso casamento, nossos relacionamentos, todas as coisas vão para o seu lugar. E nessa caminhada, quando nós respondemos bem a alguém que nos faz mal, saiba, não foi Luciano não, não foi não, foi Deus, foi o Espírito de Deus que habita em Luciano, porque ele ama mais a Deus do que qualquer outra coisa, fez com que ele andasse assim, de modo digno da vocação desse Deus maravilhoso, todo-poderoso, glorioso, majestoso, o Criador do universo. Ele está aqui, Ele é digno de adoração, Ele é digno da nossa vida diante do seu altar. Por que nós viveríamos para outra coisa que não Ele? Vamos orar? Deus amado, nós te damos toda a honra e toda a glória, Senhor, porque o Senhor é extremamente gracioso.
Nós não poderíamos encontrar graça igual em nenhum outro lugar senão em Ti. Tu és a nossa vida. Tu és tudo em nós. Então, Pai, que os Teus frutos sejam produzidos em nós. Nós Te pedimos. Que o Senhor mova o nosso coração a nos apegarmos a Ti, nos derramarmos diante do Teu altar, vivermos a unidade e pagar o preço, Senhor, que paguemos o preço, que sejamos diligentes por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque Te amamos, porque sabemos que essa obra maravilhosa que o Senhor fez não para o nosso bem, mas para a Tua glória, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é digno da nossa vida, porque o Senhor é digno dos nossos bens, porque o Senhor é digno dos nossos filhos, porque o Senhor é digno do nosso emprego, porque o Senhor é digno de tudo que temos e somos. Nada é Teu, Senhor, ou nada é nosso. Nada é nosso, Senhor. Tudo é Teu. Tu és Senhor absoluto sobre tudo. Senhor, sobre essa igreja e sobre nossa vida, cada vida aqui em particular. Então vem reinar, Senhor, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.